Boa noite, estranha. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Lorena Duarte, ou Noroko, como preferir, e hoje permita-me que lhe conte uma história. Atenção, este programa pode conter conteúdo sensível e ou causar gatilhos psicológicos. Como era normal um belo dia, uma jovem levou o café da manhã para sua avó, uma chinesa de 95 anos de idade, chamada Liu Xiufan. Encontrando-a ainda deitada, a neta tentou acordá-la, e ao não obter resposta alguma, começou a sacudi-la e chamá-la, mas sua avó não respondia. Li estava sem movimentos e, aparentemente, sem respirar. Sua neta então presumiu que a frágil avó havia falecido durante o sono, em sua casa numa vila em Beiliu, na China. Após o ocorrido, começaram os preparativos para o funeral da senhora Li. Segundo a tradição local, o caixão da pessoa falecida deve permanecer em casa durante vários dias antes de se realizar o enterro, para que família e amigos prestem suas últimas homenagens. Portanto, 2 dias após declarada a morte, foi depositado o corpo da idosa dentro do seu caixão. Quase uma semana depois, um dia antes de se realizar o enterro, a neta foi dar uma olhada no caixão, apenas para encontrá-lo vazio. O suposto cadáver havia desaparecido. Aterrorizada, a mulher pediu ajuda aos vizinhos, empreendendo uma busca imediata pelos arredores, que terminou quando encontraram a nonagenária em sua cozinha, tranquilamente sentada em um banco, preparando a refeição do dia. Eu dormi muito tempo. Depois de acordar, fiquei com muita fome e fui preparar algo para comer. Empurrei muito a tampa antes de poder sair, disse Li. De acordo com os médicos que a examinaram após o incidente, a mulher sofreu uma morte artificial, durante a qual perdeu o fôlego, mas a temperatura corporal é mantida. Embora seja verdade que a tradição salvou sua vida ao não ser enterrada imediatamente, também a deixou sem nada, pois assim que uma pessoa morre, o costume obriga a queimar todos os seus pertences. A verdade é que a senhora Li teve muita sorte, pois existem muitas outras histórias similares, porém com finais bem trágicos. Poucas coisas causam tanto terror quanto a possibilidade de ser enterrado vivo. Com certeza, é um dos medos mais compartilhados pela maioria dos seres humanos. Hoje em dia mal dá para imaginar que esse medo era algo tão cotidiano nos séculos passados. Entre 1870 e 1910, havia o medo geral de ser enterrado vivo, e foi necessário criar os chamados caixões de segurança, com bandeiras ou sinos, para caso o provável defunto acordasse, pudesse ser prontamente socorrido. Embora existam vários casos documentados de catalepsia, os avanços tecnológicos tornaram quase impossível para um indivíduo ser enterrado em estado cataléptico nos dias de hoje. A palavra catalepsia vem do grego e significa surpreender. É uma desordem súbita do sistema nervoso, caracterizada pela perda momentânea da mobilidade, voluntária e involuntária, e da sensibilidade do corpo. A catalepsia é também percebida como um estado biológico, em que a pessoa se encontra imóvel e em morte aparente, e sem sinais vitais, quando na verdade está viva, num estado que pode ser consciente ou inconsciente, que por sua vez pode variar de intensidade. Em alguns casos, o indivíduo está em um estado vago de consciência, enquanto em outros pode ver e ouvir perfeitamente tudo o que acontece ao seu redor. A catalepsia patológica é um distúrbio bastante comum, do qual o indivíduo encontra-se no estado onde os músculos se tornam rígidos, como uma estátua, dando a impressão de que se trata de um óbito. No passado, era comum haver relatos de pessoas que diziam ter presenciado ou ouvido a respeito de casos, onde um indivíduo declarado como morto teria acordado durante seu velório, por supostos poderes sobrenaturais. No entanto, na época não haviam suficientes recursos capazes de diagnosticar estados patológicos como o causado pela catalepsia.
O sério é que a pessoa pode ser enterrada em vida e acordar a qualquer momento. Normalmente pode durar 3 dias, nos quais a pessoa em um estado de morte aparente pode ser enterrada e acordar no caixão. Para piorar a situação, em um estado cataléptico, o doente pode ficar consciente de tudo o que acontece ao seu redor, mas por ter suas funções vitais desaceleradas, não consegue reagir fisicamente. Embora os avanços médicos tornem cada vez mais raros os casos de catalepsia, em que a vítima é erroneamente declarada morta e enterrada, existem evidências de vários casos. Niurka Guzmán Reyes. Em 2011, a dançarina dominicana foi encontrada sem vida no seu quarto. Os médicos declararam que ela tinha morrido de um infarto no miocárdio. E a jovem de 23 anos foi enterrada. Dias depois, uma das suas melhores amigas teve o forte pressentimento de que Niurka estava viva. E, com toda a papelada necessária, sua mãe conseguiu abrir o caixão. A perícia confirmou que a jovem de fato estava morta, mas que havia falecido de asfixia dentro do caixão. Octavia Smith Hatcher. Uma estranha doença assolou o condado de Pikeville, nos Estados Unidos, em 1891. As vítimas caíram em um coma profundo, que depois ficou sabido que era transmitido pela mosca tsetse. Octavia foi a primeira a ser afetada pelo estranho quadro clínico, e os médicos da cidade a declararam morta. Quando seu marido pediu que exumassem o caixão, ele se deparou com uma cena arrepiante. As mãos da mulher estavam dilaceradas por ter arranhado o caixão, tentando sair, e em seu rosto era possível observar uma perturbadora expressão de horror. Rufina Cambaceres. Nascida em Buenos Aires no dia 31 de maio de 1883, foi a filha do escritor argentino Eugenio Cambaceres e a bailarina italiana Luisa Battisti. Rufina se criou em um ambiente aristocrático, se ocupando de coisas comuns das jovens da época, como bordado, passeios com as amigas e sonhos românticos. E como num conto de fadas, sua beleza começou a competir com a da sua mãe. Seu pai morreu em 1888 e sua família começou a manter um certo grau de conduta social, fazendo festas íntimas na sua casa. Um dos assíduos participantes dessas festas era um homem alto e elegante, chamado Hipólito Yrigoyen, que era advogado e anos depois seria um dos presidentes argentinos mais importantes. Rufina ainda era menor de idade quando o conheceu e se apaixonou por ele, que já tinha quase 50 anos. Começaram assim um romance platônico, regado por uma crescente lentidão que começava a incomodar a Rufina. Hipólito uma noite a convidou a assistir a uma orquestra sinfônica. Neste momento, a tragédia se aproximava para a jovem Rufina, de apenas 19 anos de idade. Ela se encheu de ilusões por aquele convite e pensou que essa noite, depois da orquestra, consumaria um amor que até então tinha ficado em segundo plano. Uma amiga, nesta manhã, foi visitá-la e falaram sobre o assunto. A amiga estava estranha, mas precisava lhe contar uma coisa que a estava atormentando há algum tempo. Querendo evitar que humilhassem Rufina ainda mais do que já tinham humilhado, lhe contou algo que todo mundo já sabia, menos ela. Hipólito era o amante secreto da sua própria mãe, Luísa. Rufina emudeceu e disse à sua amiga que não se sentia bem e que precisava descansar um pouco no seu quarto. Então subiu as escadas e não voltou a descer. 2 horas depois, a empregada da família encontrou em sua cama. Pela posição antinatural do seu corpo, ela não parecia adormecida. Ela tentou acordá-la, falou com ela, pegou-a pelo ombro, mas Rufina não se levantou. 1 hora depois, o médico da família apareceu na casa. Só de olhar para ela e tocar a frieza da sua pele, ele já presumiu o que estava acontecendo. Ele a examinou, no entanto, para ter certeza, e não encontrou seu pulso. Logo após, ele ouviu o que diziam e compreendeu. Apesar da pouca idade, Rufina morrera de síncope, literalmente,
morreu de coração partido. E como se tratasse de uma história gótica, o final ainda não era esse. Naquela mesma noite, Rufina foi sepultada no panteão da família Cambaceres, no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Como era costume na época, fizeram-no com as joias que lhe pertenceram em vida. Sua mãe, desesperada, jogou-se sobre o corpo antes que a tampa do féretro fosse fechada com pregos. Ela gritava que a filha não estava morta, que ela não podia estar morta. Entre parentes e amigos tiveram que segurá-la pelos braços e tranquilizá-la. Um cuidador do cemitério estava fazendo sua caminhada noturna, com seu farol de querosene em mãos. Sua função era como de um segurança, pois os burgueses enterrados nesse cemitério possuíam junto a si as suas joias, e existia um grande perigo de saqueadores, que aproveitavam as primeiras noites após o enterro para roubar. Foi então nessa madrugada que ele ouviu gritos profundos e graves perto do panteão da família Cambaceres. O cuidador quase caiu do susto e saiu correndo. Já temendo pelo pior, foi avisar a família. Na manhã seguinte, Luísa e um amigo foram até o cemitério e, acompanhados pelo cuidador, abriram a velha porta do panteão. O primeiro que descobriram era que o caixão estava movido. Ao abrir o caixão, viram que a tampa estava arranhada do lado de dentro. O corpo de Rufina estava virado de bruços e estava cheio de arranhões, no seu rosto, pescoço e em seu peito. Debaixo das suas unhas ainda tinha restos da madeira do caixão. Então foi como entenderam que Rufina em algum momento acordou do seu letargo. E ao se encontrar naquela terrível situação, se desesperou, bateu, gritou até que o oxigênio lá dentro acabou e finalmente morreu de asfixia. A tudo isso, como um adendo curioso e até mesmo sobrenatural, em 2014, quando eu estava cursando magistério no Uruguai, uma professora de artes nos convidou para participar de um concurso de curtas a nível nacional, onde teríamos que elaborar um pequeno filme representando uma história da nossa preferência. Uma amiga então sugeriu uma história local que poucos de nós conhecíamos naquele momento. Diziam que uma das filhas de uma poderosa família local, recém a seus 15 anos, foi encontrada desacordada pelos seus irmãos. Foi chamado então um médico da família que constatou a sua morte. Mesmo sendo a começos do século passado, as pessoas não velavam seus mortos por muito tempo, então prontamente foi realizado o enterro da menina. Coveiros na época alegavam que ouviam sons estranhos, mas acabavam relevando, já que o cemitério da cidade é muito antigo e é repleto de outras histórias sobrenaturais. Poucos anos depois, frente à necessidade de exumar o cadáver para transferi-lo a um féretro menor, encontrara-se com uma terrível visão. A tampa estava cheia de marcas de arranhões. O antes branco vestido da jovem estava manchado de sangue velha, e os restos do seu corpo estavam em uma posição diferente ao que foi deixado. Foi claramente mais um caso de catalepsia. A família nunca pôde superar a dor da sua perda, e acabaram deixando a fazenda da família, que ficou sob os cuidados dos seus funcionários. Tivemos a oportunidade de visitar a fazenda para realizar parte das filmagens, já que nos foi permitido contar a história. Não revelarei os nomes reais por respeito à família. A fazenda era incrivelmente linda. Parecia haver parado no tempo à beira de um arroio que já teve seus dias de glória. Fiquei perto da porta da entrada da sala de estar, junto a minhas colegas que não faziam parte da cena. Na sala haviam muitos móveis de estilo provençal. À direita encontrava-se um sofá, e na parte acima um longo e decorado espelho. Esse dia e o resto do tempo que nos levou a produzir o curta acabaram com tranquilidade. Foi realmente divertido e bizarro ver uma das nossas colegas tendo que atuar como a fantasma da menina. Nossa professora nos contou que um colega de trabalho dela estava passeando com sua classe nessa fazenda e, tirando fotos dos seus alunos na sala, acabaram fotografando no espelho que lhes contei a imagem de uma menina que não correspondia com nenhum dos seus alunos. Achamos curioso aquele fato
Inclusive os próprios funcionários contavam que a haviam visto perambular pela fazenda. Mas realmente não acreditávamos que chegaríamos a ter a mesma sorte. Até que a professora teve que fazer as últimas edições, e nos deparamos com uma das cenas mais inacreditáveis que já presenciei. Ela nos chamou para nos mostrar a cena do dia em que estávamos fazendo as gravações da sala da fazenda. E em primeiro plano, bem no meio da cena, vimos um vulto tênue de cabelos longos atravessar rumo ao centro da sala, se esfumando diante dos nossos olhos. Era como uma sombra, porém não projetada sobre o solo ou alguma parede, senão de pé, bem na frente da pessoa que estava filmando. Não era a silhueta de nenhuma de nós, ninguém tinha aquelas características. E simplesmente era impossível ser uma sombra pelo que já expliquei. Se me contassem, eu não acreditaria. Porém, todas nós vimos, e incrivelmente conseguimos gravar. No fim, não ganhamos o concurso, e o pior é que não consegui ficar com uma cópia daquela gravação. Mas nunca esquecerei daquela cena, de uma garota pequena, magra e de cabelos longos, quase transparente da cintura para baixo, atravessar tranquilamente na sala da casa em que foi feliz, e onde tragicamente morreu, sem realmente estar morta. Para dar continuação ao programa, gostaria de compartilhar um breve relato que encontrei na Biblioteca Nacional Digital, na seção do Museu Universal de 1838, onde o anônimo inglês relata como quase foi vítima da catalepsia. Sofri por algum tempo um ataque nervoso. As minhas forças diminuíam gradualmente, mas o sentimento da vida parecia tornar-se cada vez mais ativo, à medida que as minhas faculdades corporais diminuíam. Conheci pelo gesto do médico que havia perdido a esperança de salvar-me, e a dor muda, mas expressiva, dos meus amigos. Dizia-me que todos os esforços da arte eram inúteis. Uma noite veio a crise. Fui atacado de um tremor geral e de um zunido que me atordoava. Vi em volta de minha cama grande número de figuras extravagantes. Eram brilhantes, vaporosas e sem corpo. O quarto estava iluminado e apresentava um aparato solene. Procurei mover-me, mas não pude conseguir. Uma confusão terrível me perturbou então os sentidos. Mas quando, passados alguns instantes, tornei em mim, recordei-me de tudo o que havia passado. Possuía toda a minha inteligência. Em uma palavra, gozava de tudo o que pertence à vida, menos a faculdade de agir e falar. Ouvi alguns gemidos e a voz do enfermeiro pronunciar: "Está morto." Impossível me é descrever o que senti ao ouvir essas lúgubres palavras. Quis tentar um último esforço para mover-me, mas nem pude mexer a pálpebra. Após um curto intervalo, aproximou-se um amigo ao meu leito, agitado pela dor e com o rosto banhado em lágrimas. Pôs-me a mão na cara e fechou-me os olhos. Fiquei, então, nas trevas. Mas podia ainda ouvir, sentir e sofrer. Depois que me cerraram os olhos, conheci pelos discursos das pessoas que ficaram no quarto que meu amigo tinha me deixado. E, pouco depois, senti os agentes funerários amortalharem-me. A sua frígida indiferença era-me mais penosa do que a dor dos meus amigos. Viraram-me de todos os lados, riam-se e tratavam com a maior brutalidade aquilo que chamavam de cadáver. Quando esses miseráveis acabaram, retiraram-se, e então começou as formalidades das honras funerárias. Por espaço de 3 dias, foi grande o número de amigos que veio ver-me. Eu os ouvia falar em voz baixa das minhas boas qualidades, dos meus defeitos, e senti os dedos de muitos deles apalpando-me o rosto. No 3º dia, falavam do mau cheiro que havia no quarto. Veio o caixão. Meteram-me dentro, e senti as lágrimas do meu amigo caírem sobre o meu rosto. Passados alguns minutos, conheci que se retiravam todos meus amigos e conhecidos, e que entravam os carpinteiros para fechar o caixão. Eram 2. Um saiu antes de acabada a obra. O outro, eu ouvi assobiar e furar com uma verruma, parar,
calar-se e, por fim, meter o último prego. Fiquei só. Todos fugiam do meu quarto. Sabia, porém, que ainda não estava enterrado. Suposto estivesse imóvel e nas trevas, tinha ainda alguma esperança. Mas ela se desvaneceu bem depressa. Chegou o dia do enterro. Se te levantarem e levarem o caixão. Percebi que o colocavam no coche, e que era muita gente que o rodeava. Algumas pessoas falavam de mim com afeição. O coche principiou a andar. Sabia que me levavam para o cemitério. Parou o coche, retiraram o caixão. Primeira desigualdade dos movimentos. Notei que era levado sobre os ombros de algumas pessoas. Houve uma pausa. Ouvi o atrito das cordas. Moveu-se o caixão. E senti pouco depois que balançava. Foi descendo e parou no fundo da cova. Ouvi cair as cordas sobre o ataúde. Fiz um esforço terrível para mover-me, mas todos os meus membros ficaram imóveis. Logo depois, lançaram alguns punhados de terra sobre o caixão, e houve uma segunda pausa. Passaram-se alguns minutos, e ouvi o som da pá. A terra caía sobre mim, e o ruído da sua queda, mais terrível que o estrondo de um trovão. Enchia-me de horror. O ruído diminuiu gradualmente, e pela surdez do som, reconheci que a cova estava cheia. Terminada esta operação, ficou tudo no mais profundo silêncio. Não tinha meio algum de conhecer o tempo que passava assim. O silêncio continuava. Eis, pois, a morte, dizia eu, ficarei debaixo da terra até o dia da ressurreição. O meu corpo vai corromper-se, os vermes virão fartar-se nos meus membros. Enquanto me ocupava com estas horríveis reflexões, ouvi sobre a terra, por cima da cabeça, um som surdo e prolongado. Julguei que eram os bichos e os répteis da morte que vinham reclamar sua presa. O ruído aproximava-se e aumentava. Seria possível que meus amigos se lembrassem que tinham me enterrado antes de tempo? Fiquei cheio de esperança. Cessou o ruído e senti uma mão apalpar meu rosto. Tiraram-me do caixão pela cabeça. Senti o ar. Fazia um frio glacial. Levavam-me furtivamente, talvez para um tribunal terrível, talvez para as chamas eternas. Passados alguns minutos, atiraram comigo como se fosse algum fardo, mas não no chão. Um momento depois, reconheci que estava em uma carruagem, e, por algumas frases soltas, soube que estava em poder desses ladrões noturnos, chamado Homens da Ressurreição, que profanam túmulos para fazer um tráfico sacrílego, com os cadáveres que desenterram. Logo que a carruagem principiou a rodar, começou um desses homens a assobiar, e o outro a cantar algumas cantigas obscenas. Parou a carruagem, pegaram-me, levaram-me e percebi, pela densidade do ar e a mudança da temperatura, que estava em um quarto. Arrancaram com violência a mortalha em que estava envolto e puseram-me em cima de uma mesa. Pela conversa que ouvi desses dois homens e de outro que ali se achava, soube que devia ser dissecado essa mesma noite. Os meus olhos estavam ainda cerrados, nada havia, mas concluí, logo depois, pelo tropel que ouvi, que haviam chegado os estudantes de anatomia. Alguns deles aproximaram-se da mesa e examinaram-me minuciosamente. Por fim, chegou a lente. Antes de começar a dissecção, propôs que fizessem no meu cadáver algumas experiências galvânicas, e preparou-se um aparelho para este fim. O primeiro choque abalou todos os meus nervos, que ressoaram e vibraram como cordas de uma harpa. À vista deste fenômeno, testemunharam os estudantes a sua admiração. O segundo choque fez-me abrir os olhos, e a primeira pessoa que vi foi o médico que me tinha assistido na minha enfermidade. Estava eu, porém, como um morto. Ainda que pudesse distinguir entre os estudantes algumas caras que não me eram desconhecidas, logo que meus olhos se abriram, ouvi pronunciar meu nome por muitos circundantes em tom de compaixão, e ouvi dizer a muitos que teriam desejado que suas experiências não fossem feitas sobre meu cadáver. Logo que terminaram as suas experiências galvânicas, o mestre tomou o bisturi e fez-me uma incisão grande no peito,
Senti uma sensação terrível em todo o corpo. Um tremor convulso se apoderou de mim. E todo o auditório começou a dar gritos horrorosos. Os laços da morte estavam quebrados. A letargia tinha cessado. Prestaram-me todos os socorros. E passada uma hora, recuperei todas as minhas faculdades. Como dizia o filósofo Sêneca, não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. Gostou do programa de hoje? Então lhe convido a me seguir lá no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Compartilhe este podcast com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. A ambientação musical é obra do talentoso Repulsive. Por favor, visite nossas redes sociais que estarão na descrição deste episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.